Olá, meu nome é Eliabe e hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre a violência e o ser humano. Você já se perguntou por que filmes, séries, jogos e muitos outros esportes que têm uma certa tendência à violência ou à agressão, eles acabam alcançando multidões de pessoas que buscam esse tipo de conteúdo diariamente na internet? Isso nos leva ao seguinte questionamento: a violência está embutida em nosso DNA? Veremos isso ao longo do vídeo. Com relação às lutas, eu argumentaria que lutar é uma das coisas mais naturais que os humanos fazem. Está em nosso DNA e é uma das coisas que nos permitiu a espécie chegar até os dias de hoje. Olhem só essas imagens. Com que frequência a gente vê isso nos jornais e redes sociais e outros meios de comunicação? Bastante, não é mesmo? O fato é que quando as emoções aumentam e os seres humanos estão em uma situação de alta pressão, não é preciso muito para que tudo vire uma briga generalizada. Isso acontece em várias ocasiões, culturas e classes sociais distintas. Dito isso, diversos pesquisadores eles buscaram através da ciência respostas que nos pudessem esclarecer a origem desses tipos de comportamentos, que já fazem parte da história desde os primórdios da vida humana. Há vários séculos atrás já existiam diversas ocasiões que envolviam violência e eram motivo para a aglomeração de pessoas. Posso citar os combates que aconteciam no Coliseu de Roma entre os gladiadores. Existia também as várias perseguições que a Igreja Católica fazia contra as mulheres acusadas de bruxaria, que quando capturadas eram queimadas vivas. Outra situação bastante comum eram os espancamentos de escravos em praça pública. Estes e tantas outras situações eram motivo de curiosidade e aglomeração de uma boa parte da população. Seguindo a teoria da dominância, que ela foi desenvolvida no século passado, a questão de você estar presenciando algum ato de violência, ou seja, sendo um espectador ali daquela ação, ela está muito mais direcionada com o fato de você estar sendo um protagonista da ação. Então, quando observamos um combate entre lutadores, a gente acaba se imaginando neste cenário. No entanto, a gente tem a certeza de que essa é uma situação inofensiva e que a gente não vai ter qualquer tipo de consequência. Alguns pesquisadores usam bastante uma palavra chamada catarse, que está ligada com a necessidade de se aliviar de algum tipo de sentimento, medo, raiva, frustração e entre outros. Então, nesse contexto, alguns pesquisadores, psicanalistas envolvidos em uma pesquisa de energia destrutiva, eles criaram a seguinte teoria: é a teoria da energia destrutiva. Ela se baseia no fato de que jogar ou assistir esportes agressivos eles podem ajudar a liberar esse tipo de energia. E inclusive eles sugerem que quanto maior o nível de violência desse esporte, maior o prazer recebido pelo participante ou pelo espectador. Entretanto, alguns autores também eles evidenciam que a violência ela pode servir para aumentar esta energia destrutiva. Isso ocorre devido a uma alta demanda de conteúdo violento que a pessoa consome durante o dia e acaba refletindo aí na atitude que muitos fãs de esportes têm de cometer atos violentos e destrutivos no pós-jogo. Algumas pesquisas com ratos elas mostraram que, assim como comida, sexo e drogas, a violência também pode ativar alguns caminhos de recompensa no cérebro do ser humano. Dessa maneira, a revista estrangeira Life Science evidenciou uma pesquisa do ano de 2008 e compartilhou alguns achados correlacionando aí a violência encontrada nos ratos. Então esse experimento ele funcionou da seguinte maneira: os pesquisadores pegaram um par de ratos, um macho e uma fêmea, colocaram eles dentro de uma gaiola. Posteriormente, a fêmea foi retirada e colocada no lugar dela um outro rato macho. Esses ratos eles começaram a fazer sinais característicos de postura agressiva e logo após isso eles começaram a brigar. Então, depois dessa situação, os dois ratos eles foram colocados em gaiolas distintas, a fêmea de um lado e o rato intruso do outro lado, e o outro rato que sobrou ele tinha sido treinado para estar manipulando um dispositivo que tinha 2 interruptores. Se ele selecionasse uma chave do interruptor, ele ia liberar o macho para ele voltar a brigar com ele, e se ele selecionasse a outra chave, ele ia liberar a fêmea.
Estes experimentos eles mostraram que o rato acionou diversas vezes um interruptor do lado do rato intruso, permitindo a abertura da jaula e iniciando a briga de novo. A conclusão, de acordo com os pesquisadores, é que o rato foi em busca da sensação de recompensa que ele tinha sentido quando brigou com o rato momentos antes. É interessante destacar que quando os cientistas eles trataram os ratos com bloqueadores de dopamina, que é um tipo de um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central dos mamíferos, na questão do controle motor, cognição, prazer, entre outros, essa ação acabou inibindo o caminho da recompensa que seria enviada para o cérebro, e os ratos eles ficaram menos propensos a querer brigar de novo. A agressão é altamente conservada em vertebrados de uma maneira geral. Foi o que disse o professor Kennedy para a revista Life Science, que publicou o estudo. Ele ainda fez um destaque com relação aos mamíferos. Abre aspas. Quase todos os mamíferos são agressivos de uma maneira ou de outra. Fecha aspas. E ele ainda fez um relato que ações como esta elas desempenham um papel evolutivo realmente útil. Como, por exemplo, defender o território contra invasores. Ou defender seus filhotes dando continuidade à raça. Ou mesmo a sua própria vida contra outros predadores. Algo que fica bastante claro é que existem diversas vertentes para essa discussão. Embora a violência tenha tido um grande propósito para os outros animais, nas sociedades humanas modernas, estímulos à agressão eles não são vistos como algo benéfico para o homem. E deve-se ter um controle do tipo e quantidade de material que é consumido diariamente para se ter um bom equilíbrio dos sentimentos, principalmente no que se diz respeito à convivência em sociedade.